Nesta videoaula, abordaremos como solucionar um problema de construção geométrica utilizando o GeoGebra. O problema selecionado aparece em uma das provas do Exame de Qualificação do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, PROFMAT, no ano de 2017. Seu enunciado é o seguinte: descreva a construção com régua e compasso do círculo tangente à reta R e contendo os pontos A e B da figura abaixo. Então, vocês podem observar a figura e há também uma observação. Considere conhecidas as construções, com régua e compasso, da mediatriz de um segmento, da média geométrica de dois segmentos e da perpendicular a um segmento passando por um ponto dado. Estas construções podem ser utilizadas sem maiores detalhamentos. Bem, então estes são os elementos do enunciado do problema. Uma reta R e a reta passando pelos pontos A e B. Queremos então encontrar um círculo que tangencia R e passa por A e B. Para conseguirmos pré-visualizar a solução, vamos utilizar aqui a ferramenta círculo definido por três pontos. Clicamos no ponto A, no ponto B e num outro ponto qualquer da janela de visualização. Criamos então um círculo que evidentemente não é o círculo tangente à reta R, mas que se parece com ele. Isso pode nos ajudar na hora de traçar a estratégia de resolução do problema. Então veja que o GeoGebra nos possibilita isso com essa ferramenta, círculo definido por três pontos, já que é uma ferramenta que você não tem como utilizar com régua e compasso apenas. Vou marcar agora um ponto que simbolizaria o ponto de tangência, embora não seja de verdade, como a gente pode observar aqui, né? Ele é um ponto sobre a reta R, não um ponto de tangência, mas vamos supor que fosse. E vamos renomear esse ponto chamando de T, T de tangente. Marcamos então aqui o ponto de interseção entre as retas R e a reta B. O que nós queremos agora é determinar de fato o ponto de tangência. Para isso, vamos precisar descobrir a distância do ponto D até esse ponto de tangência, utilizando os elementos que nos foram fornecidos pelo problema. Acontece que a reta R é tangente à circunferência e a reta B é secante a ela. E existe uma propriedade que garante que a distância deste ponto de interseção entre as retas até o ponto de tangência elevado ao quadrado vai ser igual ao produto da distância desse ponto de interseção das duas retas até cada um dos pontos de tangência. Ou seja, o quadrado de dt vai ser igual ao produto de dA por dB. Bem, mas isso significa que o segmento dt é a média geométrica entre os segmentos AD e BD. E como é que se encontra, como é que se determina a média geométrica de dois segmentos que foram fornecidos? Para isso, vou exibir aqui a malha e vou marcar um segmento EF. Usar a ferramenta círculo definido por dois pontos. E marcar um ponto qualquer sobre o segmento EF. Então, nós queremos saber qual a média geométrica entre os segmentos EG e o segmento GF. Para isso, vamos traçar agora uma reta perpendicular ao segmento EF passando por G, marcar o ponto de interseção dessa reta com o semicírculo e ocultar agora a reta e marcar o segmento GH. Eu afirmo agora que o segmento GH é a média geométrica entre os segmentos GE e GF. Como é que eu posso ter tanta certeza disso? É porque, se nós traçarmos aqui
o triângulo, usando a ferramenta polígono, né? O triângulo inscrito nessa semicircunferência, é claro que ele vai ser um triângulo retângulo. Note que GH é a altura desse triângulo retângulo. E como nós sabemos, EG e GF são as projeções dos catetos. Ora, a altura de um triângulo retângulo é a média geométrica entre as projeções dos catetos. Bem, agora nós estamos aptos a encontrar o ponto T, visto que ele é a média geométrica entre AD e BD. Note que os segmentos AD e BD estão sobrepostos. Nós não queremos isso. Então, nós vamos determinar o simétrico do ponto B em relação a D, traçando o círculo de centro em D, passando por B. Agora, vamos marcar o ponto de interseção entre a reta B e esse círculo, obtendo assim o ponto E. Agora sim, nós temos que o segmento DE tem o mesmo comprimento do segmento DB, e aqui está o segmento DA. Então, nós queremos achar a média geométrica entre DA e DE, que tem o mesmo comprimento de DB. Para isso, vamos usar aqui a ferramenta círculo definido por dois pontos. Note que com régua e compasso, nós teremos que primeiro achar o centro desse semicírculo, ou seja, o ponto médio do segmento AE. Mas aqui com o GeoGebra nós podemos usar direto a ferramenta. E agora traçamos a reta perpendicular ao ponto perpendicular à reta AB, passando pelo ponto D. Marcamos o ponto de interseção entre o semicírculo e esta reta, obtendo assim o ponto F. E vou apagar aqui o nosso ponto T, já que ele não é de fato a tangente, vou apagar também esse círculo, porque ele não é o círculo procurado. E agora, o que nós faremos? Nós vamos traçar o círculo de centro em D, passando por F. Agora sim, fazendo isso, nós transportamos, né, essa medida DF para cima da reta R, obtendo justamente o ponto C, que vai ser o ponto de tangência que nós estávamos procurando. Mas note que com o GeoGebra já é possível resolver esse problema, porque nós temos 3 pontos sobre os quais o círculo vai passar. Nós poderíamos simplesmente usar aqui a ferramenta círculo definido por 3 pontos e clicar sobre os pontos A, B e C para encontrar o círculo que nós estávamos procurando. Contudo, com régua e compasso, seria ainda necessário determinar o centro desse círculo. Para determinar o centro do círculo, observem que nós vamos precisar de 2 retas. Que retas são essas? A primeira é a reta perpendicular à reta R, passando pelo ponto C. Por que essa reta é importante para mim? Porque eu tenho certeza que o centro da circunferência pertence a essa reta, já que o raio de uma circunferência sempre é perpendicular à reta tangente a ela no ponto de tangência. A outra reta que nós precisamos, vamos usar aqui a ferramenta mediatriz, é a mediatriz do segmento AB. A mediatriz também contém o centro do círculo. Como nós podemos ter tanta certeza disso? Porque A e B são, pelo enunciado do problema, pontos da circunferência. E todos os pontos de uma circunferência equidistam de seu centro, assim como todo e qualquer ponto sobre a mediatriz equidista de A e de B. Logo, o centro da circunferência pertence à mediatriz e pertence a esta reta perpendicular. Como pertence às duas, só pode ser o ponto de interseção entre essas retas. Então, este ponto G é o centro da circunferência
E agora, usando a ferramenta círculo dados centro em um de seus pontos, nós podemos determinar o círculo procurado. Podemos observar que o círculo obtido realmente é o que procurávamos, pois ao manipularmos a construção, observe que o círculo continua sempre passando pelos pontos A e B e permanece tangente à reta R. Então, nesta videoaula, nós abordamos como solucionar um problema de construção geométrica utilizando as ferramentas fornecidas pelo software GeoGebra.